Olá, amados, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a este canal e hoje nós vamos dar continuidade às nossas meditações sobre a Palavra de Deus, sobre a proteção e inspiração, bem como da intuição do Espírito Santo Consolador em nós. Hoje nos veio por tema o milagre da integração do homem enquanto ser divino. Nós sabemos que ficou a promessa do amado Mestre Jesus, no seu tempo, da realização do plano divino dos tempos do fim, que era exatamente esta integração do homem, integração do Pai e do Filho. Esta foi a incumbência deixada para o outro Consolador dos tempos do fim, o novo nome de Cristo para os tempos do fim. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 14 especificamente, ele trata desse Consolador. E no versículo 26 ele fala que este Consolador, ele revelaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto Jesus disse no seu tempo. E este, meus amados, foi o grande milagre reservado para estes tempos do fim. O milagre da cura interior, dessa lepra que nos causou essa paralisia interior, de gerações em gerações até os dias de hoje, e continuamos inertes na cama, cheio de pisaduras, de lepras, cheios de paralisias, e nada produzimos durante esse tempo, com honrosas exceções, porque desse tempo também teve os grandes iniciados da fé, os grandes espiritualizados, e foram essas lâmpadas que mantiveram acesas esta linha do tempo para chegar a este momento que nós estamos passando, da vinda do Consolador. Mas a grande massa está em sono profundo, sono de coma, que somente por um milagre do Consolador pode ser acordado desse coma e voltar para a vida que é essa integração, a realização do homem físico com o Deus que nele habita, a integração do corpo material com o nosso eu superior, com o Deus que nele habita, a integração da ciência construída pela nossa inteligência material com a consciência que é a sabedoria divina, a consciência crística. E lá, hoje eu trouxe um dos livros de doutrina da Igreja Apostólica, editado em segunda edição lá no ano de 1985. Lá no capítulo 3 desse livro de doutrina, chamado O Evangelho do Reino dos Céus, especificamente no versículo 1, está escrito: após a vinda e o ministério terreno de Jesus segundo os planos de Deus, deveria ser criado por ele o Espírito Consolador para integrar o poder do Pai e do Filho, e para ser-lhe entregue a sua igreja. Veja que esta incumbência
ela ficou para este Consolador dos tempos do fim. Esta era a grande cura dessa paralisia, a exemplo daquele paralítico de Cafarnaum, que quando Jesus adentrou a cidade e foi para o recinto onde ele iria pregar, e quando a população tomaram conhecimento da tua presença, logo o recinto onde ele estava tornou-se lotado de pessoas que foram para beber da sua sabedoria, para conhecer o Espírito da tua palavra. Então vieram aqueles trazendo um paralítico acamado, deitado numa maca. Desde o seu nascimento ele paralítico. E aquelas pessoas que cuidavam dele, com certeza, estavam cansados. Então trouxeram com aquela esperança renovada, aquela fé viva no coração de que algo de bom aconteceria com aquele enfermo, se ele fosse tocado por Jesus. Chegando no local, procuraram a entrada pelas vias da porta de entrada do recinto, não conseguiram adentrar, porque estava lotadíssimo de gente, não tinha passagem para eles. Mas nem assim eles desistiram. Eles acreditaram, eles tiveram fé inabalável e procurou outras formas que estavam ao teu alcance. Subiram no telhado, removeram parte do telhado e abriram ali uma vaga, de forma que deu para eles introduzir a cama com o doente nela ali, acamado, inerte, para descer exatamente no local onde estava Jesus a pregar. E ali eles desceram. E Jesus, vendo o tamanho da fé daqueles e o esforço que eles tiveram em busca da salvação, da cura daquela alma, Jesus olhou para aquele acamado e falou assim: ô filho, os teus pecados estão perdoados. E isso causou uma estranheza naqueles que estavam lá, os ouvintes da tua palavra, os membros do farisaísmo, os doutores da lei, que estavam ali, já começaram a rejeitar isso aí, e a maquinar pensamentos no seu coração, falar: como ele pode dizer eu perdoo os teus pecados, se isto é atributo exclusivo de Deus? Como ele se arvora de Deus para perdoar pecados? E estavam ali a pensar aquilo. Mas Jesus, que já era luz plena, e a tua luz transcendia, de forma que ela permeava os corpos daqueles que estavam ali, e eles se tornavam transparentes, e aquilo que estava lá no âmago da tua alma, do teu coração, o que eles estavam pensando ali, ele conhecia pelo dom do discernimento. E aí ele olhou para eles e disse: o que estáis aí a pensar em seus corações? Porque eu disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te do teu leito e pega a tua cama e vá para a tua casa curado? Qual é mais fácil? E dito isto, ele olhou para o enfermo e disse: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o teu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa.
Mas primeiro, qual foi a cura que Jesus cuidou? Ele cuidou primeiro da cura interior. Ele curou primeiro do perdão interior, o perdão que era exatamente a harmonização desse homem físico, da matéria, com o seu espírito. Foi lá, curou as feridas do seu espírito, levantou o seu espírito, pôs de fé, encheu esse espírito da unção do teu Espírito Santo. E ele se tornou homem, embora acamado, mas de espírito de pé, vivificado por aquela unção, por aquela luz divina que permeou aquele ser antes doente, antes inerte, aquele espírito que acostumou com aquele corpo, pelo corpo ser enfermo, ele também se acomodou, e com isto ele se deixou levar os tempos, e aí veio as feridas, as doenças que vieram nele, a inércia e o sofrimento, o coma profundo, a perda daquilo que é mais essencial, a fé. E o que Jesus fez naquele homem foi acordá-lo daquele coma. Quando ele acordou, aí curou ele primeiro daquele coma espiritual, colocou o espírito de pé, tornou aquele espírito o da positividade. E em seguida ele curou o físico, ordenou o físico, porque ele tinha autoridade para isso. Levanta-te e carregue o teu leito e vá para a tua casa. E ele foi curado fisicamente. E aquele homem, ele saiu feliz, carregando aquele leito com uma felicidade que ele nunca tinha experimentado na vida, porque ele tinha encontrado alguém que o reanimasse, não só fisicamente, mas primeiro espiritualmente, porque uma vez revitalizado o espírito, aproveita toda a matéria, e ele saiu feliz, integrado. Hoje, meus amados, esse mesmo milagre está aqui ao nosso dispor. O Consolador quer exatamente curar o senhor, a senhora, você jovem, você criança, desta paralisia espiritual, desse coma, desse sono profundo que acomete toda a humanidade durante todas essas gerações depois de Jesus Cristo, com exceção dos primeiros séculos, onde o Cristo conseguiu realizar grandiosa obra, espiritualizando muitas pessoas, dos quais muitos mártires foram levados ao suplício por conta dessa verdade, mas regozijando de felicidade, porque os homens só podiam contra a vida da carne, mas contra o espírito, eles não podiam nada, porque eles foram integrados. Vejam, meus amados, que a integração do Pai e do Filho é esta união do nosso ego com o nosso eu, do nosso corpo com o nosso espírito, do nosso Adão com o nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Filho material com o nosso Pai de dentro. Esta integração, essa foi a tarefa deixada para o Consolador, e ele está a realizar, e tem muitos e muitos filhos de Deus já integrados com o Pai, porque já alcançaram essa luz, independentemente de ter conhecido as testemunhas mártires que vieram para realizar esse Consolador, as pessoas dos santos que nós já falamos deles aqui, a Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, independente de tê-los conhecido, essa virtude, essa energia universal
desse Cristo Consolador dos tempos do fim está ativa, está trabalhando e integrando o Pai e o Filho em muitos e muitos e muitos irmãos nossos. E por isso a humanidade está desperta. Basta a gente olhar ao nosso redor, quanto de gente desperta que já tem, interessadíssimas pelos assuntos da espiritualidade. Amados, essa cura veio. Só tem uma coisa a fazer, da sua parte, da nossa parte: acreditarmos neste Consolador, que é ninguém menos do que o Cristo, com o seu novo nome nos tempos do fim. Acreditarmos na sua mensagem, acreditarmos nessa voz que grita no seu interior, que você, quando aquieta, você sente essa vibração no seu coração, esse prazer em falar dessas coisas. Ele quer te integrar, Ele quer tornar você um com o Pai, assim como Jesus o foi. Por isso, irmãos, os nossos irmãos católicos, com um dos seus rituais, que é o sinal da cruz, eles fazem isso e mostra muito bem o Pai e o Filho, tudo na linhagem, olha bem, na linhagem vertical, energia pura, o Pai e o Filho integrado, tornou-se um com o Pai. E depois disso, dessa integração, aí vem a horizontalidade da matéria, que é o que eles chamam de Espírito Santo, porque quando o Pai e o Filho se tornam um, esse mastro da cruz, ele desce e perpassa a horizontalidade da matéria e eleva essa matéria às alturas, levanta ela da terra e eleva a estatura do Cristo, que é o braço da cruz. E desse encontro maravilhoso dessas duas grandes potências, a potência material da inteligência egoística do homem, que é a ciência, e a potência da verticalidade, da positividade, da energia positiva do eu, que é a consciência do Cristo. Esse encontro entre essas duas grandes potências gera essa bondosa claridade, essa luz que permeia tudo e que não tem como ser escondida, porque ela extravasa nos seus atos, no seu modo de ser. Quando há esse perpassar do Pai e o Filho integrado, perpassar toda o conhecimento da matéria e tornar essa matéria luz, aí, meus amados, nós nos tornamos o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus pretendia e nos ensinou no seu tempo que nós devíamos ser. Chegou o momento de nós cumprirmos essa gloriosa missão de Jesus que ele iniciou no seu tempo, e agora, nos tempos do fim, essas duas grandiosas testemunhas, esses dois grandiosos anjos da evolução que vieram aqui para nos trazer essa luz sagrada do Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e eles nos deixaram esses ensinos sagrados para que nós acreditássemos nisso e deixássemos ser curados dessa cegueira espiritual, dessa paralisia espiritual aqui, que nos estávamos acometidos há tanto tempo. O momento é chegado. Meus amados, este Espírito Santo, ele tem que jorrar de nós, conforme também aproveitando a própria doutrina dos nossos irmãos ainda católicos. Eles dizem que esse Espírito Santo procede dos dois, da união do Pai e do Filho, ou seja, da integração desses dois, é que procede esta áurea bondosa que irradia o ambiente onde nós estamos.
essa aura que toma conta do ambiente, onde tem uma pessoa espiritualizada, realizada no amor do Cristo Consolador, ele é capaz de neutralizar, como disse Mahatma Gandhi, o ódio de milhões. Ódio de milhões, por conta dessa luz que irradia, essa áurea santa. Isto é o Espírito Santo. Não um Espírito Santo externo, um Espírito Santo extraterrestre, que mora nas alturas, lá que é acima de Deus, que inspira o próprio Deus fora de nós. Não, isso não é racional. Mas o Espírito Santo, que jorra dessa união, dessa luz do Cristo, que brota de nós, que irradia, que permeia todo o nosso corpo, e onde nós vamos, nós nos tornamos luzes. É momento, amados, de nós refletirmos sobre esses assuntos profundos e abrirmos o nosso coração. Olha o que o santo irmão Aldo disse no final do seu ministério terreno: eu tenho a sabedoria nas mãos, ou seja, um livro com as revelações, aquele livro selado, em que São João, na sua visão contemplativa, lá na ilha de Patmos, que ele estava ali no estágio contemplativo, não de meditação, mas ele estava na contemplação, e ele foi arrebatado às alturas e entrou nas regiões cósmicas e pôde enxergar aquele trono celeste e enxergar aqueles 4 seres viventes, aquele que estava sentado no trono e mais os 24 anciões. Essa visão contemplativa que ele teve foi exatamente a visão contemplativa do homem integral, desse homem que encontrou o equilíbrio entre a matéria e o espírito, porque foi para isso que o homem foi criado e veio para essa existência, para que ele usasse a matéria para a sua evolução, para seu crescimento espiritual. Amados, a exemplo dele, aquela visão contemplativa que ele viu, aquele Deus maravilhoso que ele enxergou, aqueles anjos maravilhosos, todos dentro do cosmo interior dele. Ele não enxergou lá, fora dele, mas dentro dele, porque ele fechou os olhos da matéria e abriu o olho do Espírito e contemplou aquela imensidão, aquele universo, onde o Deus que nele estava, o Emmanuel que nele estava, teve a oportunidade de revelar essas coisas pelo Cristo que nele estava. Amados, o Espírito de São João era o anjo que revelou a ele aquelas coisas. O anjo que foi usado pelo Cristo cósmico para revelar aquelas coisas que o Pai deu. Esse livro, então, amados, com a revelação daquelas coisas que o apóstolo São João escreveu, ele viu e escreveu, está aqui à nossa disposição. Deixe o santo irmão Aldo retirar os selos. Ele disse: eu estou com a sabedoria nas mãos, o livro das revelações. Deixe ele entrar em você, deixe ele agir e te transformar, deixa ele retirando paulatinamente esses selos, para você ir entendendo as coisas da espiritualidade tal qual nós temos que entender, para entrarmos na plenitude da nossa glória, da nossa vida eterna, aqui e agora. Amados, esta integração é o grande projeto divino para os tempos do fim. Não é mais momento de nós vivermos, continuarmos com aquela guerra interior, aquela desarmonia do nosso corpo com o nosso espírito. É momento de pacificação, é momento de
finalização de guerra, é momento de paz, é momento de realização, de autorrealização. Momento de o senhor, a senhora, você jovem, você criança que me acompanha, se tornar o sal da terra e a luz do mundo, assim como Jesus prometeu. Esta é a função do Consolador. E Ele está aqui à sua disposição. Não deixe para um amanhã que não existe. Decida hoje a se interiorizar, a buscar mais a realização desse Consolador em você. Jogue de lado o seu orgulho de não aceitar nada novo, de se julgar autossuficiente. Jogue de lado essa soberba. Desmorone esses pilares que foi construído no seu coração, no meu coração, ao longo da nossa vida, de uns céus dificílimos de se atingir, de um Deus inatingível, porque o Deus está dentro de você, totalmente acessível. O Consolador tem a incumbência de te levar à presença dele e integrar você a ele, você voltar à casa do Pai, filho pródigo. Esta é a oportunidade. O Consolador está a te chamar. E o que eu acabo de dizer são palavras do Consolador, porque de nós mesmos não somos capazes de nada, irmãos. Nós somos nada, nós somos como folhas secas. Mas se o Consolador estivermos em nós, nós podemos tudo. E podemos dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do Consolador. Amém.